Página 180, tema 3. Geração de energia elétrica. Como a energia elétrica pode ser produzida? O conhecimento sobre transformações de energia possibilitou ao ser humano obter energia elétrica, utilizando diferentes fontes, como quedas d'água, ventos ou mesmo a queima de matéria orgânica. A geração de energia elétrica é geralmente associada às usinas hidrelétricas. Mas essas usinas não são a única forma de produção de energia elétrica. No Brasil, esse é o principal recurso devido ao potencial hídrico do país. Outras formas de produção de energia elétrica incluem a queima de gás natural, carvão mineral e derivados do petróleo nas usinas termoelétricas. Entretanto, o uso de combustíveis fósseis está relacionado a impactos ambientais, especialmente pela liberação de diversos poluentes na atmosfera. O gráfico a seguir mostra como está distribuído o uso de diferentes recursos para a geração de energia elétrica no Brasil. Então, observem o gráfico aí de geração de energia elétrica. Então, nós temos aí a hidráulica, 68,1%, biomassa, 8,2%, eólica, 5,4%, gás natural, 9,1%, derivados de petróleo, 2,4%, nuclear, 2,6%, solar, 0,01%, carvão e derivados, 4,2%. Além das usinas hidrelétricas e das termoelétricas, as usinas eólicas e as usinas nucleares podem ser geradoras de energia elétrica. No esquema da página seguinte, são apresentadas as principais diferenças e semelhanças entre elas, e são indicados também alguns dos impactos socioambientais relacionados à construção ou à operação dessas usinas. Prestem atenção na explicação. Apesar das usinas de geração elétrica, de energia elétrica serem essenciais para a sociedade, pois fornecem energia elétrica para diversas atividades, a sua construção e o seu funcionamento geram impactos para as comunidades e o ambiente. Como mostra o gráfico, para avaliar os riscos desses impactos, diversos estudos precisam buscar estratégias para a redução de riscos para a comunidade e para o ambiente. Existem diversos tipos de usina elétrica, como podem utilizar fontes renováveis ou não renováveis de energia. A produção de energia elétrica envolve a transformação de energia nas usinas elétricas. Nas usinas hidrelétricas, por exemplo, a transformação de energia cinética do movimento da água em energia elétrica. Nas usinas solares, a energia luminosa é transformada em energia elétrica. A energia elétrica nasce do movimento dos geradores, passa por estações transformadoras e redes de fio de alta tensão e percorre um longo caminho até chegar às tomadas. No Brasil, quase toda a produção de energia elétrica vem de hidrelétricas, que usam a força da água para movimentar um gerador. Depois de produzida, a energia ela vai para as cidades por meio das linhas e torres de transmissão de alta tensão. Durante todo o caminho, a energia está sujeita a interrupções, como, por exemplo, a ação de raios, tempestades, ventos fortes e quedas de árvores. Podem atingir o sistema, causando problemas. Página 182. O uso da energia solar. A geração de energia elétrica por meio da captação da energia solar vem crescendo nos últimos anos, tanto em termos de pesquisa e desenvolvimento, quanto em quantidades de usinas em funcionamento. Em geral, as usinas nas quais essa transformação é feita são compostas de espelhos móveis espalhados por uma grande área. Esses espelhos refletem a luz solar em direção ao topo de uma torre, onde se localiza uma caldeira com água ou outro fluido. O aquecimento da água a converte em vapor, que circula por tubulações e aciona uma turbina ligada a um gerador, produzindo eletricidade. Uma das principais desvantagens é o alto custo inicial para a instalação da usina e o início das operações. A energia solar pode ser também convertida diretamente em energia elétrica por meio do uso de dispositivos denominados células fotovoltaicas ou células solares.
Elas podem ser instaladas, inclusive, em residências e prédios comerciais. A energia elétrica, gerada por meio das células fotovoltaicas, pode ser usada no funcionamento de diversos equipamentos elétricos residenciais, lâmpadas, rádio, refrigerador, etc. O alto custo para a instalação desses painéis ainda é um fator limitante para seu uso amplo. Então, observem a imagem: geração de energia solar. Controlados por computador, os espelhos móveis acompanham o movimento do Sol ao longo do dia. A temperatura no interior da caldeira pode superar os 500 graus Celsius. Prestem atenção na explicação. As usinas solares funcionam transformando radiação solar em energia elétrica. Existem dois tipos de usina solar: de espelhos e de painéis fotovoltaicos. A usina solar de espelho é constituída por milhares de espelhos que refletem a luz solar por um único ponto, o receptor solar. Dessa forma, a energia térmica acumulada no receptor aquece um fluido térmico, que pode ser sal líquido, que, por sua vez, aquece a água. O vapor produzido movimenta uma turbina que aciona um gerador elétrico. O vapor se resfria em um condensador e a água retorna ao sistema. Como o sal líquido é capaz de armazenar energia térmica por certo tempo, a água continua se aquecendo e as turbinas continuam a funcionar, mesmo à noite. Dos geradores, a energia elétrica segue pelas redes de transmissão até os consumidores. A usina solar de painel fotovoltaico apresenta componentes eletrônicos, chamados de células fotovoltaicas, que transformam a energia luminosa do Sol em energia elétrica, sem a necessidade de turbinas e geradores. Os painéis fotovoltaicos podem ser instalados em grandes áreas e a energia elétrica produzida é enviada pela rede de transmissão até os consumidores, ou podem ser instalados em pequenas áreas, como, por exemplo, telhados de uma residência. Nesse caso, o uso da energia elétrica produzida é da própria residência e não há transmissão para outros consumidores. Esse tipo de usina, ele contribui com 1,4% do total da matriz elétrica mundial, revelando a sua baixa exploração no mundo, apesar de o Sol ser a principal fonte de energia do planeta. Mas como todos os tipos de usina, nós temos as vantagens e as desvantagens. Então, vamos ver quais são as vantagens das usinas solares. Elas não emitem gases poluentes do ar, pois nelas não há queima de combustíveis. Elas utilizam energia solar, uma fonte renovável e limpa. As usinas têm baixo custo de funcionamento e os painéis fotovoltaicos podem ser instalados em telhados de uma residência. Agora, as desvantagens das usinas solares. Elas dependem da alta incidência de luz solar, não sendo eficiente em dias nublados, e apresentam um alto custo de instalação. Faça o exercício de olho no tema da página 182.